dia. Esse vídeo agora que eu vou fazer sobre lesões esportivas a pedido do Wesley João. Ele é um atleta que faz o esporte chamado futebol. E ele essa semana falou pra mim: tia, eu preciso que você fale um pouquinho sobre lesões esportivas, tá? Então, assim, espero que vocês estejam tudo no ângulo, como eu disse, eu tô começando agora, então, assim, às vezes eu olho pra cá, olho pra cá, não sei certinho como que tá saindo a imagem, tá? Mas então, vamos lá. Lesão esportiva. O que que é uma lesão esportiva? A lesão esportiva é todas as lesões relacionadas ao esporte, tá? As lesões esportivas, elas podem ser divididas entre aquelas possíveis de serem evitadas e aquelas que não dá para ser evitadas, pois é inerente aos esportes. Há um senso comum que acredita assim que alguns esportes machucam mais que outros. Porém, se nós formos analisarmos os trabalhos e as estatísticas, teremos alguma surpresa. Sabe por quê? Por exemplo, algumas pessoas acham que a luta ela vai machucar muito, que vai trazer muitas lesões. Mas se nós formos ver, o futebol ele traz muito mais lesão do que a luta, porque algumas modalidades elas já são feitas para machucar. Alguns estudos mostram que a luta ela vai ter sim lesões mais leves, como contusões, os hematomas, que ficam depois da luta, enquanto o futebol ele pode sim trazer até uma lesão cirúrgica, principalmente nos casos que a mídia divulga muito são as lesões de joelho, porque muitos atletas operam do joelho, tá? Enquanto que as lutas, elas não afastam tanto os atletas do seu cenário como o futebol, que deixa muitos atletas até de 3 a 6 meses sem poder voltar ao seu esporte. Então, enquanto um atleta de futebol, ele rompe o ligamento do joelho, muitos atletas da luta, eles usam, como se diz, a chave de joelho no oponente, mas eles estão preparados, eles têm um foco naquele esporte, eles são chamado de gesto esportivo isso, eles estão preparados para quê? Para conseguir fazer aquela luta ser benéfica para eles. Então, eles têm a chance de esquivar, eles têm a chance de dar a entrada no seu adversário, mas mesmo assim ele está sendo treinado. Isso chama gesto esportivo de luta, enquanto o objetivo é se livrar do golpe. Agora, no futebol acontece inúmeras lesões relacionadas ao esporte, porque mesmo tendo um treino preventivo, muitos atletas ainda não estão preparados para esse gesto esportivo por conta da anatomia. E essa anatomia, muitas vezes, ela se limita quando o atleta vem de um time pequeno, de uma cidade de interior, e cai num time grande. E esse, como no futebol, no vôlei, natação, eles têm um treino específico de musculações. Então, são feitos para melhorar a condição e prevenir a musculatura. Só que nos esportes de luta, enquanto tem menos lesão cirúrgica, no futebol, como exige muito tanto do observar do atleta, do seu condicionamento e também ele chegar no campo e saber para onde ele vai correr, e muitas vezes acontece dele ter uma entorse de tornozelo na hora da freada ou de uma entrada. Então, isso pode ser muito prejudicial ao atleta, sim. Então, assim, todos os atletas até de hoje em dia, como natação, futebol, vôlei, todos eles podem prevenir lesões. E como que a gente vai prevenir essas lesões? Primeiro tem que ter os dias específicos, tanto para musculação como para outros de sobrecarga. Por quê? Há um excesso de treinamento e esses provocam lesões também por sobrecarga ou overuse, como a gente chama na fisioterapia, que ocorre para treinar e praticar demais. E o que isso acontece? A estrutura anatômica desse atleta, ele não está preparado para aguentar esse tipo de lesão. E aí o que acontece? Esse atleta, ele embora seja bem treinado e bem preparado, ele tá jogando e
futebol, pisa num buraco e torce o tornozelo. Então, essa lesão, ela vai ser inerente ao esporte, entendeu? E nas lesões de overuse também, por sobrecarga, muitas vezes elas podem ser evitadas. O esporte, ele dói. Como dizem muitos atletas, ele traz dor, entendeu? Só que essa dor muscular, ela pode ser rápida, porque ela não pode ficar por mais de 72 horas, tá? Então, essa dor muscular, quando ela se torna tardia, o que acontece? Naqueles casos de dor constante, mesmo por exemplo, por mais de 2 semanas, é preciso investigar por que essas lesões começaram a evoluir. Por exemplo, lesões chamadas de lesão por estresse. O que acontece nessas lesões por estresse? É quando o atleta ele começa a ter muito impacto de osso com osso. E isso vai se desgastando e começando no esporte. E depois, porque ele passou do seu limite de estar sendo preparado. E como alguém, ou talvez como alguém sedentário, que não está preparado para fazer nenhum esporte, e ele vai numa maratona de 5 a 10 quilômetros e vai começar a ter muita dor. Por quê? É uma dor que não vai sumir, porque ela está lá, é uma microfratura. Ele nunca praticou um esporte, ele não se preparou fisiologicamente e nem anatomicamente, então ele vai ter muitas dores, vai começar a ter a tal da tendinite, que é uma inflamação aguda, que depois ela começa a ficar com a dor em repouso. Então ela se evolui do atleta que não consegue terminar aquela atividade física porque dói muito e depois vira aquela dor constante, tanto para chegar na evolução, como ela pode ser na maioria das lesões que são detectáveis. E é possível evitar essas dores agudas já no começo. Por quê? Porque uma lesão aguda, ela pode sim vir se tornar uma lesão crônica. E como que a gente elimina essa lesão aguda? Através dos treinamentos. Quantas lesões traumáticas que existe, a mais comum no futebol, elas têm bastante lesão de tornozelo, bastante lesão de joelho, nos vôleis, que são atletas que saltam muito na região patelar e são chamados joelho do saltador. Então, são aqueles jogadores que precisam do seu corpo e eles vão saltando. Então, muitos têm problema de ombro também na natação, porque fazem muito esse movimento, tá? E vão passando por overuse. Por isso que o atleta determinado que chega no consultório já com sintomas, o que a gente tem que fazer? Tem que saber qual o esporte, o que tratar, o que fazer. Então a abordagem ela tem que ser lenta para um período de um atleta profissional do que para um recreativo. São diferentes os tratamentos, porque um vai ser cirúrgico, o outro ele pode ser só fisioterapêutico, entendeu? Então, assim, para a pessoa hoje que quer se aventurar em qualquer tipo de esporte ou de luta, ela tem que ter um preparo físico, tem que respeitar a sua anatomia fisiológica, respeitar a sua anatomia por musculação, respeitar a sobrecarga, não passar do tempo de exercícios para não ter uma sobrecarga, não ter lesões cirúrgicas esportivas, porque isso também pode acontecer, tanto nas lesões que o corpo não está preparado e jogam um atleta dentro de um campo de futebol e exige muito desse atleta durante esse tempo, do que também aquele atleta que ele é preparado e ele passa do limite. Então, assim, cada atleta é um ser único. Cada ser humano é um ser único. O que serve de exercícios para um não vai servir para o jogador de vôlei. O que vai ser para o lutador. Cada um vai ter o seu preparo físico. Procure sempre, junto com o seu personal, junto com o seu professor de educação física, junto com o fisioterapeuta, fazer um plano de tratamento, um plano que vai encaixar as modalidades e vai trazer alívio, porque o corpo ele fala. Então, se nós formos observarmos algumas lesões, até mesmo que acontecem em academia,
ela vem, já avisa, e mesmo assim, alguns atletas, para ter um corpo melhor e uma resistência melhor, acaba passando dos limites. E isso o que ocorre, acabam as lesões traumáticas, tá? Já no futebol, quando acontece alguma coisa inerente ao esporte, alguma lesão inerente ao esporte, esse atleta, ele vai ter um desgaste na sua carreira, tá, profissional, porque ele vai ficar afastado, ele vai ter que passar por um tratamento fisioterapêutico evolutivo para depois retornar às suas atividades diárias. Então, você atleta que tem condição de entrar para algum esporte, adeque os exercícios, adeque o seu plano de tratamento, adeque a sua vida para um maratonista, ele nunca vai ter o preparo de que um corredor de explosão. Então, assim, cada esporte é um, cada evolução é uma, e cada tratamento é um. Então, não abuse do overuse, né? Até rimou. Não abuse da sobrecarga. Faça tudo com parcimônia. E assim você vai conseguir ter os anos. Hoje nós vemos o que também muitos atletas encerram as carreiras muito novas, porque o corpo ele já está desgastado. Com 20 e poucos anos, ele já teve que fazer um excesso de carga para conseguir correr, para usar certos tipos de... Hoje, muitos atletas encerram até a carreira mais cedo por conta da dor aguda que começou lá, não deu importância e essa dor ela foi virando crônica. Então, você é atleta, procure um fisioterapeuta, um personal, um professor de educação física que saiba trabalhar com essa área do esporte, tá? Para você ter nessa etapa, nessa fase da sua vida, ter uma evolução atlética, mas respeitando sempre a anatomia fisiológica e a anatomia do teu corpo. Por hoje é só, espero que tenha ajudado e fico por aqui. Qualquer dúvida e qualquer coisa, é só mandar que eu respondo. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir e ative as notificações.